Agora a gente vai começar a correção de ciências, tá? Unidade 3. Os recursos naturais. Uma viagem incrível. Os pais de Joana e Pedro planejaram durante 3 anos uma longa viagem de São Paulo a Manaus, de carro. Eles queriam conhecer as diferentes paisagens do nosso país, o Brasil. A primeira coisa que notaram logo que deixaram São Paulo foi que as noites ficaram mais estreladas. Um ambiente sem tantas luzes e o céu limpo possibilitaram que eles vissem diversas constelações. A parte mais legal foi ver os animais que eles só conheciam por fotografias. Macaco, vacas, araras, jacarés e tatus foram algumas das espécies que encontraram no caminho. Ao chegar a Manaus, conheceram de perto a floresta amazônica nas áreas próximas à cidade. Número 1 da página 227. Agora vamos escrever o nome de tudo que Joana e Pedro viram na viagem. Vou falar da primeira coluna, depois da segunda coluna. Primeira coluna: rio, pássaros e floresta, montanha. Segunda coluna: plantação, cachoeira e caverna. Conhecendo os recursos naturais, Joana e Pedro viram muita coisa bonita. Tudo o que viram são recursos naturais. Para se manter vivo, o ser humano utiliza diversos elementos da natureza, como luz solar, água, ar, solo, plantas, minerais e mesmo os outros animais. Por meio deles, garante sua sobrevivência e desenvolve inúmeras atividades. Recursos naturais são todos os elementos disponíveis na natureza que são úteis para o ser humano. Alguns desses recursos existem em grande quantidade, outros estão disponíveis em quantidade menor e podem se esgotar mais rapidamente. Alguns desses recursos existem em grande quantidade, outros estão disponíveis em quantidade menor e podem se esgotar rapidamente. Por isso, devemos usá-los com responsabilidade. Os recursos naturais são classificados nos tipos descritos a seguir. Renováveis. Recursos que podem se renovar se usados corretamente, como as plantas e a água. Por que as plantas e a água? A planta a gente pode plantar, ela pode nascer novamente. A água ela tem o quê? Nascentes. Então, ela sempre está se renovando, tá? Não renováveis. São recursos que não se renovam ou demoram muito tempo para serem formados, como o petróleo, o ferro e o ouro, que eles vão ser retirados da natureza. Para ser formado novamente, vai demorar muito tempo isso. Inesgotáveis. São recursos que não acabam, como a luz solar e o vento. Isso aí a gente vai ter sempre. Sol. O sol fornece luz e calor ao ser humano. Além disso, por meio dele é possível obter energia solar. A energia solar é uma energia limpa, não causa poluição, é barata, é muito usada para aquecer a água das casas, hospitais, etc. Para obter energia solar, são instaladas placas solares nos telhados de casas e no topo de prédios, que ficam expostos ao sol. Esse sistema aquece a água que fica nos canos debaixo das placas e o calor captado também pode ser convertido em energia elétrica. Essa energia é utilizada para diversas finalidades, como o funcionamento de eletrodomésticos. O solo. O solo é a parte mais externa da superfície terrestre, onde pisamos. Ele é muito importante para o ser humano, porque é sobre ele que construímos estradas e moradias, criamos animais e cultivamos plantas, entre outras atividades. O solo é formado por uma parte inorgânica e outra parte orgânica. A parte inorgânica contém calcário, argila, água e ar. A parte orgânica geralmente é mais escura, é composta de mistura de restos de animais e vegetais. É a camada chamada de humus. Então tem uma legenda verde ao lado que explica: inorgânico, tudo que não é composto de matéria animal ou vegetal. Exemplos: de elementos inorgânicos, metais como ferro e alumínio, pedras, água, sal de cozinha. Orgânico é toda substância produzida pelos seres vivos ou resultante deles. Exemplo de substâncias orgânicas: restos de pele de unhas, fezes,
produtos orgânicos de animais, folhas que caem no solo e apodrecem, produtos orgânicos das árvores. Número 1 da página 229. Observe as imagens e responda as questões. De que modo o solo é utilizado em cada situação? Na imagem 1, uma pessoa trabalha com agricultura. As plantas se fixam no solo, de onde retiram os nutrientes. Na imagem 2, há um cupinzeiro. Os cupins usam o solo para construir sua moradia e obter alimento. Na imagem 3, o solo é onde as pessoas constroem suas casas e ruas. B. De acordo com essa imagem, responda: o solo é importante para todos os seres vivos? Por quê? Sim, ele é importante. As imagens mostram exemplos de importância do solo para todos os seres vivos, inclusive o ser humano. Diferentes tipos de solo. O solo é composto de fragmentos, pedaços muito pequenos de rochas que foram se quebrando ao longo do tempo e se transformaram em partículas cada vez menores. Essas partículas têm tamanhos distintos e são constituídas de minerais diferentes. Nelas pode haver também elementos não minerais, como restos de seres vivos, folhas, cascas, pele de animais e fezes, e etc. Considerando esses fatores, os solos são classificados basicamente em 3 tipos: arenoso, argiloso e umífero. Solo arenoso. O solo arenoso contém mais partículas de areia do que os outros materiais. Como os grãos de areia são grossos, esse tipo de solo é bastante permeável à água, ou seja, nele a água costuma escoar rapidamente e seca logo após a chuva. Por não reter a água, geralmente é mais seco e com menos nutrientes, o que torna pouco apropriado para a agricultura. Aí tem a foto e embaixo dela tem: os solos arenosos são frequentemente encontrados nas praias, mas ocorrem também em outros locais. Solo argiloso. O solo argiloso contém mais partículas de argila do que os outros materiais. Seus grãos são bem finos, o que torna bem compacto e pouco permeável à água. Assim, ele fica encharcado após a chuva, pois a água não penetra nele com facilidade. Essa característica não favorece o desenvolvimento de plantas que precisam de solos fofos e que não alaguem. O solo argiloso é pouco permeável à água. Solo umífero. O solo umífero tem mais partículas de humus do que outros materiais. O humus é um composto escuro formado de restos animais e vegetais em decomposição, o que chamamos de matéria orgânica. Geralmente é um solo fofo que contém bastante ar e é permeável à água. Essas condições tornam bastante propício ao desenvolvimento de plantas, por isso é amplamente usado na agricultura. Então, o solo umífero é ideal para a agricultura. Aí está pedindo para vocês fazerem na prática, mas a gente, como não está na escola, não tem como fazer. Então, a gente passa para a página 332. Formação do solo. A exposição ao vento, ao sol e às águas desgasta as rochas que são na superfície da terra. As rochas desgastadas vão se transformando em pequenos grãos ao longo de milhares de anos. Esses grãos formam a camada do solo na qual as plantas podem se fixar e crescer. Aí, tá vendo? Tem as imagens: a rochas, solos jovens e solo maduro. Erosão. O desgaste ou arrastamento do solo é denominado de erosão. A erosão pode ser ocasionada por vento, chuva, calor excessivo, entre outros fatores, e prejudica o ambiente, pois enche lagos e rios de terra, provocando as enchentes e a morte de espécies de animais e vegetais. O ser humano também é responsável pela erosão, em razão do uso de técnicas agrícolas indevidas e do desmatamento, que além de deixar muitos animais sem alimento e abrigo, elimina a camada protetora do solo. Uma das formas de evitar a erosão do solo é mantê-lo sempre com plantas ou gramado, pois a vegetação em geral protege sua camada superficial. Ao derrubar uma árvore, é preciso plantar outra no lugar para que a vegetação continue conservando o solo e o ambiente seja preservado. A prática de replantar árvores se chama reflorestamento. Minerais.
Muitos recursos minerais são extraídos do solo. Eles são transformados pelas indústrias que os usam como matéria-prima para a fabricação de vários produtos. Veja alguns exemplos. Da bauxita é obtido alumínio, com o qual são produzidos panelas, bandejas, baldes, bules e pratos em diversos outros objetos. Com o ferro, fabricam-se ferramentas, máquinas e etc. É um mineral de grande utilidade usado na produção do aço. Com a prata, o ouro e a platina, fabricam-se joias e peças utilizadas na área médica. Do petróleo, retiram-se gasolina, querosene, carvão, óleo diesel, gás de cozinha e entre outros derivados. Número 1. Por que o solo é importante para o ser humano? O solo que construímos nossas casas, plantamos alimentos e de onde extraímos muitos recursos minerais. Ar. O ar é um recurso natural indispensável à maioria dos seres vivos. Se não existisse o ar, as pessoas, os animais e as plantas não conseguiriam respirar e não sobreviveriam. O ar também é usado para mover embarcações à vela e encher pneus, bolas, balões e, por exemplo. Em alguns lugares nos quais predominam as áreas verdes, como fazendas, sítios, chácaras e também no litoral, o ar é mais puro do que nas cidades. A poluição do ar nas grandes cidades é intensa, mas podemos tomar algumas atitudes para reduzi-la. O uso de meios de transporte alternativos como bicicleta diminui a quantidade de veículos que circulam nas cidades, o que ajuda a reduzir a poluição do ar. A fumaça das fábricas diminui quando são acionados filtros especiais às chaminés. O plantio de árvores e sua preservação contribui para melhorar a qualidade do ar. Aí está pedindo para vocês fazerem uma outra experiência, mas não tem necessidade de fazer. Água. A água é indispensável a todos os seres vivos. Todas as formas de vida precisam dela para manter o organismo em bom funcionamento. Os animais e os seres humanos necessitam beber água para sobreviver. As plantas também dependem desse recurso. A água é indispensável para a sobrevivência de todas as plantas e todos os animais, inclusive o ser humano. Devemos nos manter sempre hidratados e tomar pelo menos 2 litros de água por dia. Por ser um bem precioso, devemos consumir água de maneira responsável para garantir às gerações futuras as reservas desse recurso. Medidas simples podem ser tomadas pelos cidadãos para economizar a água. Veja, não lavar calçadas e quintais, apenas varrê-los, diminuir o tempo no banho, fechar a torneira enquanto escova os dentes, usar um balde para lavar o carro em vez de mangueira. Na natureza, a água é encontrada em 3 estados: líquido, sólido e gasoso. A maior parte da água na Terra encontra-se no estado líquido e podemos observá-la nos mares, rios e nas quedas d'água nos lagos e no solo. A água no estado sólido pode ser encontrada na forma de gelo, neve ou geleiras. Em estado gasoso, a água adquire a forma de vapor. Quando está nesse estado, não podemos vê-las. As plantações e hortos precisam de irrigação. Nessa imagem, a água nos 3 estados sólidos, na geleira: líquido no mar, gasoso no ar e o sólido na geleira, no caso. Aprendendo um pouco mais. A água que abastece as cidades vem dos rios, dos poços e das cisternas, mas só pode ser consumida se receber cuidados especiais. Essa água é para as estações de tratamento de água, locais com equipamentos apropriados para limpá-la dos micro-organismos e de outras impurezas. Depois de tratada, a água já pode ser utilizada e vai para reservatórios, onde é distribuída a residências, indústrias e outros locais. Mesmo após ter recebido o tratamento, a água que chega às residências não deve ser bebida. Ela passa por muitos canos e entra em contato com impurezas. Por isso, antes de ser consumida, deve ser filtrada ou fervida. A água pronta para beber é denominada água potável. Não tem sujeira, não tem cor e nem cheiro ou sabor. O que é micro-organismo? Micro-organismo
É um ser vivo microscópico, ou seja, tão minúsculo que só pode ser visto com o uso de microscópios especiais. Microscópios são aparelhos que aumentam muitas vezes a imagem de um objeto. Exemplos de micro-organismos são os vírus, como o da dengue, transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti. Número 1. Reescreva as frases a seguir corrigindo as informações. A água não é importante para a vida. Então, a gente vai colocar: a água é importante para a vida. B. A água pronta para beber é denominada água não potável. Vai copiar toda a frase e vai colocar como: a água pronta para beber é denominada água potável. A maior quantidade de água na Terra está no estado sólido. Não. A maior quantidade de água na Terra está no estado líquido. Escreva 3 exemplos de uso doméstico de água. Vou colocar alguns, vocês podem colocar o de vocês. Beber a água, cozinhar, tomar banho, lavar roupa, lavar louça. Aí tem uma pesquisa: em seu bairro, na escola, algum programa de coleta seletiva? Não precisa fazer. Número 1, que são recursos renováveis. São recursos que, se usados corretamente, podem se renovar. 2. Cite 2 exemplos de recursos não renováveis: petróleo, minerais, carvão mineral. 3. O Sol, além de iluminar e aquecer nosso planeta, fornece energia que pode ser convertida em energia elétrica. Quais são os benefícios da energia solar? A energia solar é uma energia limpa, não polui e é barata. Número 4, você vai achar no diagrama as palavras, encontra o nome dos minerais, escreva-os corretamente. Quais são os minerais? Petróleo, ferro e bauxita. Na letra A vai ser a bauxita, na letra B vai ser o ferro, na letra C vai ser o petróleo. Número 5, vai marcar a segunda opção. O processo de formação do solo ocorre durante apenas 1 ano. 6. Como percebemos a existência do ar? Percebemos a existência do ar pelo vento, quando enchemos o pneu ou um balão, por exemplo. Explique. Se a água é um recurso renovável, por que é importante preservá-la? Porque a água é indispensável para todos os seres vivos, por isso deve ser preservada. Apesar de ser considerada um recurso renovável, por estar disponível em grande quantidade no planeta, as reservas de água estão sujeitas à poluição, o que nos torna impróprios para o consumo. Além disso, o desperdício e o uso não planejado da água pode levar à escassez desse recurso. Mudanças climáticas são outro fator que pode prejudicar a oferta de água em condições de consumo. Então, vocês vão explicar porque tem que ser. Vocês podem explicar com a forma de vocês por que é importante preservar a água. E aí acaba ciências, tá ok? E aí a gente vai para português hoje, nossa aula de português.